Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias, sou contador, sou advogado. Moro em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, hoje, 6 de agosto de 2025. Quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo, a você, minha amiga, meu amigo, minha irmã e meu irmão que dá o seu like, seu dislike e faz seus comentários. Meu muito obrigado. Obrigado aos 752 inscritos no meu canal. Oh, como é bom, graças a Deus. E continuo contando com a sua participação. Se inscreva no meu canal, passe para um amigo, para uma amiga, peça para ele, porque até o final do ano a gente tem que alcançar mais de 1.000 inscritos. Obrigado aos 119 não, aos 61 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Muito obrigado mesmo. Eu deixo aqui meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Deixo também, aproveito para dizer, se você quiser que eu denuncie uma obra mal feita pelo prefeito, a fazer lixo na rua, mande um vídeo para mim, mande por e-mail, por esse telefone que eu acabei de mencionar e fica destacado no vídeo, né, lá a parte de contatos. Fiquem à vontade. Bom, meus amigos e minhas amigas, Trump e Bolsonaro declaram guerra, né? Isso aí é o tema de hoje. O Brasil vive uma guerra, tá muito complexa a nossa situação política, nossa situação é crítica. Não é para desanimar, não é para esmorecer, muito pelo contrário, é para a gente ficar em alerta, ficar fortalecido, porque há uma guerra, né? Aliás, vocês estão vendo aqui o meu cenário sem livros, não fiquem assustados não, é porque eu estou me mudando. Vou abrir um parênteses aqui, eu acho que daqui uns 15 dias ou é que eu vou ter um cenário ideal, voltar ao cenário antigo. Estou em mudança para novo endereço, depois eu comunico, tá? Então, é por isso que vocês estão vendo as prateleiras vazias, mas eu não divido dos livros não, continuo amante dos livros. Eles estão empacotados, encaixotados, já aguardando o caminhão de mudança. Bom, então o que acontece? Voltando aqui, né, a situação do Brasil é muito perigosa, tá? Não adianta a gente dizer, porque a democracia, ela tem um limite, né? Ela tem um limite quando a elite, né, a elite grande mesmo, o pessoal de capital, interessa a eles é o lucro. Eles não estão interessados se quem senta na cadeira da presidência da República no Palácio do Planalto é um ditador ou um democrata. Para a Fiesp, né, que ontem teve uma eleição, o SCAF, né, até deu uma declaração contra o governo, um bolsonarista, golpista, porque o SCAF é da época da ditadura, né? Militar não tem jeito. Com certeza ele é golpista como Jair Bolsonaro. Então o Brasil ele continua, a instabilidade política ela continua grave. Você vê, eu vou falar daqui a pouco, a Câmara não tem respeito mais, o Senado não tem mais respeito, e é muito triste. Então Bolsonaro e seus advogados sabiam o que ele poderia fazer ou não fazer. Não adianta vir dizer que Jair Bolsonaro é burro, não. Jair Bolsonaro sabia, e os seus advogados sabiam o que ele podia fazer e não fazer. Eles assinaram, eles concordaram, eles negociaram com vamos dizer assim, a prisão domiciliar. A prisão oferece, né, a ele uma condição e ele aceitou, né? A prisão domiciliar está lá. Agora, ele desrespeitou porque quis. Na verdade, o que o Bolsonaro quis fazer? Na minha opinião, ele quis assim, vamos medir, né, até quanto o STF está ameaçado, com medo das sanções que o presidente dos Estados Unidos impôs ao Alexandre de Moraes. Eu vou desrespeitar a lei porque não é possível que o filho de Jair Bolsonaro não é um bobo, ele é advogado, acho que ele é formado em direito. Ele é funcionário concursado da Polícia Federal. Não é um Zé Ninguém, né? Eles são pessoas com cultura, com informação. E cometer o crime que eles cometeram. Eles sabiam que quando o Bolsonaro aparecesse nas redes sociais fazendo alusão ao manifesto contra o Supremo Tribunal Federal, era o limite máximo do Alexandre de Moraes.
né? Se o ministro Alexandre de Moraes não tivesse tomado essa decisão de manter o Bolsonaro preso em regime domiciliar, ele desmoralizaria a justiça. E é isso que o bolsonarismo quer, é desmoralizar, é desconstituir as instituições. Desconstituindo as constituições, vira o caos, vira o golpe de Estado, né? O Bolsonaro sempre foi uma pessoa que desprestigiou as instituições. Quando ele foi presidente da República, foi o que ele fez. Desrespeitou as urnas, ele não desrespeitou as vacinas, né? Ele sempre desmantelou. O governo do Bolsonaro é uma desconstrução para construir uma ditadura ao modo dele, né? Ele sabia o risco que estava correndo. Não adianta vir com conversa fiada, ele sabia o risco que estava correndo. Se ele entrasse ao vivo, como entrou numa live, era proibido, e ele entrou porque quis. Ele entrou no Rio de Janeiro e parece que no Ceará. Estão tentando passar a culpa para o Nicolas Ferreira. Não. Os filhos de Bolsonaro pediram a prisão do pai, mas foi uma tentativa de demonstração. Nós vamos fazer isso para demonstrar se realmente o STF tem tanta força. Porque com as sanções lá, a lei Magnitsky, contra o ministro Alexandre de Moraes, ele vai ficar com medo e não prende meu pai e vira uma galhofa. Foi isso que. Então o ministro Alexandre de Moraes tomou a medida extrema, necessária na hora certa. Essa é a grande verdade, né? O Bolsonaro só sabe pressionar, né? Ele não tem proposta. Um movimento de direita não tem proposta de governo, não tem projeto de governo, mas desmoronar as instituições, Bolsonaro tem, né? Só que o Bolsonaro sabe pressionar, sabe que pressionar o ministro da mais alta corte de um país e um ministro como o Alexandre de Moraes, é uma declaração de guerra. O que Donald Trump fez quando puniu o ministro e exige, né, como resgate, né, do sequestro que eles fizeram com a economia brasileira e também querem sequestrar o judiciário, né, é uma declaração de guerra. Porque jamais um governo norte-americano, nós sabemos que os Estados Unidos sempre criaram instabilidades na Venezuela, na Bolívia, no Irã, tudo por questões ideológicas. Os Estados Unidos, onde ele quiser dar um golpe de Estado, ele dá. O golpe de 64 foi apoiado pelos Estados Unidos, né? O golpe de 64 no Brasil, como foi no Chile, como foi, né? Naquela época era um momento que a América tinha que ficar militarizada, que era a Guerra Fria contra a União Soviética. Então a gente sabe disso. Agora, o Brasil tem que ser forte para superar, porque nós temos, não se trata de governo de esquerda, governo de direita, não se trata disso. Nós temos que defender a nossa Constituição. A nossa Constituição, ela é uma Constituição democrática, uma Constituição cidadã. Não existe ditadura no Brasil quando você respeita a Constituição. Se nós respeitarmos a Constituição, pode ser o governo de direita, de centro, pode ser o PCU, o PCO, o PCU, o PTU, o pior radical, tanto pode botar Bolsonaro lá. Agora, desde que ele só respeite a Constituição. Nós não estamos aqui, não nos trata aqui de defender Lula, defender Bolsonaro, defender quem quer que seja. Eu estou defendendo a Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da nossa Constituição. É ele que vai nos dar o suporte para que possamos sustentar essa democracia, que está pendenga, ela está manca. É uma expressão bem nordestina. A democracia brasileira está por um fio, por radicalismo da direita que está tentando destruir os filhos de Jair Bolsonaro, sequestrar o Brasil e estão cobrando um resgate muito caro. O Brasil é um refém da família Bolsonaro, né? Isso é uma realidade que a gente não tem como fugir disso, né? Dia D das tarifas de Donald Trump. Entra em vigor hoje, 6 de agosto de 2025, entre as chamadas tarifas de Donald Trump, que foi em castigo, né? Para aliviarmos a situação de Bolsonaro, que não vai sofrer. Bolsonaro vai ser condenado, vai ser julgado, pode ser absolvido se ele tiver provas, que ele disse que tudo é mentira, que ele tem que provar. Porque ele e o filho continuam mentindo. Ontem mesmo o filho dele, que eu vou falar daqui a pouco, uma mentira, acusou um crime do Brasil sem prova. Então, eu acho que agora os filhos de Jair Bolsonaro também estão no mesmo antena, eles estão
inseridos num contexto. Antigamente, há pouco tempo, era só o pai, mas os filhos, acho que agora, todos os filhos, acho que o que está nos Estados Unidos e o senador, o que está quieto são os vereadores de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Mas o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estão cometendo crime e eles vão com certeza responder por esses crimes que eles estão cometendo. Então hoje os Estados Unidos, né, as tarifas entram em vigor, mas acho que os presidentes tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil continuam em negociação. Eu acho que deve haver negociação, sem dúvida. Como eu falei, vai sofrer, vai nos afetar muito, mas eu acho que isso é passageiro. Não há de ser ad eterno essa tarifação exagerada, porque o Donald Trump destruiu o mundo, não só destruiu o Brasil, né, vamos dizer assim, o Donald Trump destruiu as organizações multilaterais, como OMC, OMS, Unesco, ONU. O mundo está sem rumo. Né? O mundo está na mão de duas pessoas egocêntricas, né? Donald Trump e Putin na Rússia. E eles têm o poder, que eles têm o domínio da usina nuclear, eles têm o poder da bomba atômica. A gente não sabe aonde é que nós vamos chegar. O fato é que isso hoje começa a nos afetar essa agressividade de Donald Trump no Brasil. Né? Enquanto isso, a oposição cega e continua fazendo passeata, levando o povo para a rua com bandeira americana e idolatrando Donald Trump, né? Pedindo, ontem teve a ousadia, né? Eu acho que aquele senador ele está com problemas mentais. Porque o senador Magno Malta, do Espírito Santo, declarou que o ministro do Supremo Tribunal Federal mandou prender um cidadão americano nos Estados Unidos. Cara, que poder mágico tem o Alexandre de Moraes, né? Acho que eu vou raspar meu cabelo para ficar careca, para ver se eu fico que nem Alexandre de Moraes, poderoso, de mandar prender um cidadão americano no território americano. Isso, que poder enorme tem o ministro Alexandre de Moraes, né? Segundo o mentiroso, né, senador pelo Espírito Santo. Né? Então a gente está passando, como falei, está uma situação muito difícil. Né? O pedido de paz, né? O filho de Jair Bolsonaro ontem fez um pedido de paz. Desde que regule tudo, tire todo mundo da cadeia, que o pai não seja punido, que possa disputar a eleição ano que vem, ou seja, a justiça vai para o espaço, rasga-se a Constituição, rasga-se o Código Penal, rasga o Código de Processo Penal, mas livre Jair Bolsonaro. Esse é o pedido de paz de Eduardo Paes, né, de Flávio Bolsonaro. É uma piada. Um senador, como eu falei, não é burro, porque acha que ele é advogado, ele é funcionário. Não, acho que esse não é advogado, não, mas ele não é um Zé Ninguém, tem conhecimento jurídico, até porque ele é senador há muito tempo, a assessoria do Senado é muito competente, devem dar informações preciosas para ele não estuda se não quer, tá? Porque ele não podia, como senador, falar uma bobagem dessa. Que não podemos, gente, rasgar o Código Penal para beneficiar o Jair Bolsonaro. Aí o que eu vou fazer com o preso de Papuda, que está condenado a 18 anos por sequestro, por estupro? Eles são iguais, nossa Constituição diz que todos somos iguais perante a lei, artigo 5º da nossa Constituição. Então, se a gente perdoa Jair Bolsonaro pelos crimes que ele cometeu, a gente tem que perdoar todos os outros. Começar quando a botar as pessoas na cadeia? Uma nova estrutura, rasgar o Código Penal, rasgar o Código de Processo Penal, o Código Civil, porque vai ser desrespeitar todas as leis. A anistia não é nesse sentido, né? Ah, mas já teve anistia? Teve, mas era outra questão. A anistia, por exemplo, de 79, quando tivemos a lei de anistia, que revogamos a ditadura, que nós entramos no processo de redemocratização. Agora não, a gente está tentando anistiar umas pessoas que deram um golpe e querem uma ditadura. Não faz sentido esse acordo de paz do filho de Jair Bolsonaro, até porque não se projeta, né? Não se sustenta. Ele quer um acordo que só beneficia ele. Não faz sentido, né? Não faz sentido mesmo. É muito, muito difícil. Ele pede paz, mas não está com paz, não está levantando a bandeira branca, né? Oposição sequestra a mesa da Câmara dos Deputados. Porque sequestrar agora virou moda, né? Tem lá um monte de deputado com máscara, com vedações na boca, estão sentados na mesa da Câmara, impossibilitando de a Câmara trabalhar. Quer dizer, eles estão trabalhando contra o povo, né? Por causa da prisão de Jair Bolsonaro. Eu acho que tem todo tipo de protesto, eles têm o direito de protestar. Agora, interromper um processo legislativo
que já é confuso, já é ruim, que a Câmara presta um péssimo serviço à nação. Ainda aparecem uns loucos lá que sentam lá e dizem que não sai. A senadora Damares Alves diz que não sai porque é idosa e a polícia não pode tocá-la. Então vamos ver até o que faz. Claro que isso é um abacaxi prejudica todos nós brasileiros, nós devemos protestar, né? Criticar muito que esses deputados são desonestos, são safados, são cara de pau, né? De fazer esse tipo de protesto. Eles têm que ter outra forma, tem o plenário, tem um microfone, eles têm o direito de fala, faça o discurso. Agora, sequestrar a mesa da Câmara, proibir que o Congresso Nacional funcione, parando lei, interrompendo projetos de lei, interrompendo discussões, isso é falta de vergonha, falta de caráter, falta de desonestidade desses parlamentares. Pode ser quem for, pode ser do PT, de quem quer que seja, são picaretas, mau caráter que estão atrapalhando o Brasil, né? Isso é o mesmo. Eles têm como, né, eles querem fazer esse protesto para aliviar, para liberar Jair Bolsonaro. Não tem, Jair Bolsonaro não vai ser perdoado, ele vai responder à lei conforme, porque é da lei, é da Constituição. Todo mundo, quem comete crime tem que cumprir. Tem que se funir, tem que cumprir as determinações jurídicas. Todo mundo. Não pode. Jair Bolsonaro não é diferente do outro. Não é porque ele foi presidente da República ou que ele virou um mito que não pode cometer crime. Na Constituição de 1824, o rei era imune, o rei não cometia erro, o rei não tinha culpa. Né? Mas a Constituição de 1824 não tem nada a ver com a Constituição de 1988, onde tem a lei de responsabilidade fiscal, né? A administração pública está lá prevista no artigo, com os princípios lá no artigo 37. Nós temos um ordenamento jurídico, nós temos um Código Penal, um Código de Processo Penal, um Código Civil, um Código de Processo Civil e toda essa instrumentalização de leis que nos dão o direito de dizer que Jair Bolsonaro comete crime, ele vai ter que, no devido processo legal, vai ser interrogado, como já foi, vai ter as alegações finais, ele vai ter todo o direito de defesa. Agora, se for condenado, tem que cumprir a lei, conforme manda a Constituição. Não tem de imunidade para Jair Bolsonaro, só porque ele é considerado um mito para 15% da população. Isso não faz sentido. 85% não apoia, não aceita isso. Então não tem porquê, né? E o Lula, eu tô com medo de Lula fazer uma greve no Palácio do Planalto. Porque o presidente Lula declarou que o valor de subsídio ou do salário, né, como subsídio, ele recebe subsídio no salário, de 46 mil reais é pouco. Só basta agora o Lula criar um sindicato dos presidentes da República, né, e fazer passeata e greve no Palácio do Planalto pedindo aumento de salário. É essa, né, gente? Não faz sentido. Acho que vou encerrar aqui mas é quase uma piada, né? Você achar que ganhar 46 mil por mês, né? E ter tudo pago, custeado pela União, até a unha que ele corta, é o povo que paga e ele reclamar que está ganhando pouco. Mas, infelizmente, isso é cabeça de sindicalista, né? Claro que os trabalhadores, os sindicatos têm que se defender os trabalhadores. Eu não sou contra os sindicatos, muito pelo contrário, né? Eu fiz essa analogia de Lula, né? Me referi a Lula sindicalista, porque ele é um líder sindical, um dos mais importantes. Hoje o Lula é o personagem, segundo, não sou eu que estou dizendo, foi um jornal, um dos maiores jornais dos Estados Unidos, coloca Lula como um estandarte, né? O Lula como um personagem. Eu acho que Lula hoje é um personagem do mundo. Ele tem nessa negociação com o Donald Trump, ele tem se mantido quieto, né, tranquilo, vai fazer uma negociação da forma diplomática. O Lula realmente está demonstrando experiência. Os seus quase 80 anos, eu não sei se acho que ele já está com 80 anos, né, o 79, 80, está mostrando experiência. A gente pode concordar ou não com ele, mas que ele está demonstrando competência, está demonstrando que realmente o Donald Trump vai ficar com raiva, porque ele achou que o Donald Trump ia fazer isso imediatamente. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado. Como eu falei, vou repetir aqui, deixa o meu e-mail, meu telefone, caso você queira mandar um vídeo para eu reclamar de uma obra não concluída, de um lixo que está atrapalhando a rua, de um poste que não tem lâmpada, mande para cá. E outra coisa também, esse cenário assim, é porque eu estou em mudança. Como eu falei no início, só daqui acho que uns 15 dias é que eu vou começar a ter novamente um novo cenário. Ok, gente? Muito obrigado e até sexta-feira, se Deus quiser.